Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Amém. Vamos abrir aqui a palavra na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Depois nós vamos fazer mais uma. Glória a Deus. Outras leituras aqui. Sou grato por essa oportunidade. Verdadeiramente a missionária Helena levou lá em tantos detalhes que eu esqueço, irmão. Eu esqueço, tenho facilidade até para perdoar, meu irmão. Que às vezes até o mal que alguém me faz eu não consigo esquecer fácil. Então, mas eu esqueço muitos detalhes, às vezes, que ela lembra que eu falei se é verdade. Até o diretor da prisão deu carta branca para falar, pode ir, vai casar. E sem nada. E a irmã que ela foi pedir perdão foi a própria irmã que saiu lá do lixão, da comunidade do lixão, e falou, Deus mandou tirar a medida da aliança de vocês e da aliança de casamento. Deus, ele faz isso, amém? Vamos ler aqui, essa palavra aqui está falando já há um tempo já comigo, né? Eu estou mastigando, eu sei que nunca vou esmiuçar tudo, mas tem mais alguma coisa aqui para nós, né? Aqui no versículo, capítulo 1, versículo de número 18 e o 19, e até o 20. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Glória. Confesso que eu estava em casa, estava até nervoso também, falei assim, meu Deus, vou pregar a palavra, mas vamos aqui, versículo de número 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela a boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses homens, foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Mas vamos focar aqui nesse 19 aqui, amém? No 19, bota aqui de novo aqui esse 19. Conservando a fé e a boa consciência, e a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Conservando o quê? A fé e a boa consciência. Amém? Pode sentar, mas bota lá também naquele tema, né? No texto que é o tema dessa, Lucas, capítulo 5, versículo de número 17. Bota aí, Davi, vou pedir sua ajuda aí. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinha vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder, algumas Bíblias vai dizer, e a unção do Senhor estava ali para curar, estava com ele para curar. Então o nosso tema, palavra e unção, palavra e unção. O Evangelho, ele é o quê? Ele é palavra e unção, palavra e unção. Amém? E eu perguntava assim, o que vamos falar aqui nesta noite? Maravilha. E o pregador tem uma coisa de ele não querer repetir às vezes a mensagem que prega. Ele quer sempre cavucar alguma coisa nova. O pregador, ele às vezes entra nesse ritmo de eu quero alguma mensagem nova. Aí o Senhor foi e me deu essa palavra aqui que está em Filipenses. Nós estamos dentro de tudo aqui, ó. Filipenses capítulo 3, lá no versículo 1. Põe aí, Davi. Filipenses capítulo 3, versículo de número 1. Ninguém quer repetir a mensagem? Vou pregar de novo a mesma mensagem. Ele saiu daí, diz assim: resta, irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. É segurança estar repetindo, às vezes, todo
falando a mesma linguagem. Todo mundo está defendendo a mesma tese. Todo mundo está olhando para o mesmo lugar. Porque uma casa dividida, ela já está começando derrotada. Mas uma casa unida, meu irmão, o diabo vai tentar, mas vai encontrar, sabe o que? Ele vai encontrar a gente sólido. E duas coisas que precisam caminhar junto, não tem como não caminhar junto, fé e uma boa consciência. Aleluia. Fé e uma boa consciência. Porque o pastor pregou aqui esse dia agora, estava falando acerca das obras, né? Que as obras a gente se justifica diante dos homens, diante das pessoas. Elas vão ver as nossas atitudes, o que você está fazendo, mas não diante de Deus. Diante de Deus nós somos justificados pela fé. Pela fé em quê? Pela fé no sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então me chamou a atenção que Paulo falou assim, eu não estou nem um pouquinho temeroso de estar escrevendo as mesmas coisas, a mesma mensagem. Tem uma palavra aqui na Bíblia aqui que eu já ouvi mais ou menos aqui umas 3 pessoas, só missionário Ney, já ouvi ela falar umas 2 vezes aqui, e todas as vezes eu anotava até a data, a consagração, aonde era falada aquela palavra. É uma palavra que está sempre me alimentando, e é a palavra que vem, e é essas coisas que você tem que ajudar, combater esse bom combate firmado, sabe o quê? Firmado nessas palavras. Firmado nesta palavra, porque muitas coisas vai vir até o teu ouvido, vai vir até o meu ouvido. Agora eu que sei o que eu vou filtrar para deixar entrar para a minha vida. Deus não vai impedir muitas das vezes até o diabo de tentar até soprar alguma coisa, de vir um instrumento do diabo para soprar alguma coisa no meu ouvido. Agora eu é que tenho que filtrar. Tem crente que fala assim, a Bíblia fala, não julgueis para que não sejais julgados. E às vezes não quer minar nada, não quer filtrar nada. Mas a palavra vai dizer para mim e para você que nós não vamos julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça de Deus. A reta justiça é o que? É a palavra. Isso aqui não vai passar mão nem na minha cabeça, querido. Ela vai confrontar até a mim mesmo. Não vai ter ninguém que vai escapar. Então é isso aqui que eu e você precisamos estar o quê? Atento. Põe aqui, ele não está lá. Jó, capítulo 13, versículo 1. Jó, capítulo 13, versículo 1. Quem achar aí, pode ler bem alto aí, por favor. Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como é que é? Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Então nem tudo. Uma coisa é eu ouvi, pastor. A outra é assim, eu dei ouvido à palavra. Eu dei ouvido àquela palavra. E quando nós damos ouvido à palavra, há uma mudança. Alguma mudança, alguma modificação acontece na nossa vida. Não tem como dizer assim, eu ouvi a palavra, mas a coisa ficou da mesma forma. Então não ouviu. Foi uma palavra que ela até bateu no ouvido, mas daqui a pouco alguma coisa tirou ou não deixou realmente ser trabalhado em todas as áreas que precisava. Nenhum de nós, Paulo, ele vai dizer aqui, ele está preocupado agora com quem? Com Timóteo, com a igreja, porque eles tinham aquela coisa de aonde passavam para pregar o evangelho, alguém aceitou Jesus, irmão, agora volta lá para fortalecer a fé dessas pessoas. Glória! Quantas pessoas vieram até aqui à frente, choraram aqui à frente, vou dizer para você que não foi sinceridade, muitas vieram até com sinceridade, mas muitas das vezes faltou o que, irmão? Como diz a Bíblia, vós que sois espirituais, ora aí, o que pesa sobre o espiritual? O espiritual pesa o que? Reparte essa força com alguém. Reparte essa força, reparte essa fé, reparte essa coragem, reparte essa consolação. Reparte. Se tem tanto poder, por que não reparte? Só falta quebrar uma parede, mas esse poder eu não divido com ninguém. Alguém está precisando só de um pouquinho, como aquela mulher falou assim, olha, eu me alimento, os cachorrinhos se alimentam só da migalha,
enchendo a pança aqui. Glória. Aí depois, como é que pode? Aí depois quer ouvir, quer tentar dizer, como é que pode ele chegar até lá? Como é que ele conseguiu chegar até lá? Foi pegando isso, ó. Pegando até de cara, sabe por quê, irmão? Desprezou. Enquanto um despreza, você vai aproveitando. Vai colocando, vai armazenando tudo isso aí, porque quando chegar no momento da seca, você tem alguma coisa. Você tem alguma coisa. Não vai ser igual aqueles soldados lá que eles perderam os escudos de ouro e daqui a pouco pode botar o de bronze mesmo, que vai ser a mesma. Não vai. Não vai, meu irmão. Não vai. Não, nós estamos de escudo, mas não é o mesmo. Mas não é o mesmo. Alguém realmente está com um escudo blindado. Ou está um escudo, um escudo que vaza rápido. Mas nós estamos aqui, Aleluia, olhando a vida de Paulo. Paulo está preocupado agora com a igreja agora, a igreja moderna, a igreja de hoje. Qual os desafios? Tem me preocupado com a nossa geração que está sendo recolhida e o que essa juventude vai encarar por aí, o que está sendo preparado aí. E eu tenho pensado muito que não é só a gente fazer um bom trabalho, é preparar pessoas para dar continuação. Porque o que temos visto, o pastor Reginaldo, o que nós temos visto é muitas pessoas de Deus, que Deus está recolhendo, mas não tem ninguém mais para dar uma continuação dela, do que ela fez. Fez um trabalho tão bom, mas era para encerrar? Não, era esse trabalho que precisava, era multiplicar. Era esses 2 pãozinhos que precisava, sabe o que? Multiplicar e ainda sobrar ainda cestos e mais cestos para alimentar o outro. E Paulo agora está preocupado, porque Timóteo já está meio tímido e está entrando alguma heresia também no meio, e ele está falando, não, o gentil precisa se justificar através das obras, eles têm que fazer o mesmo ritual que nós fazemos, e Timóteo agora está com a missão agora de organizar a igreja, e Paulo agora está orientando a ele. Olha, Timóteo, olha como Paulo vai falando aqui para nosso amado Timóteo. Lembra das profecias, irmão. Quando você não vê, quando eu não vejo nada, eu lembro do que Deus já falou. Eu lembro do que Deus já falou. E às vezes a gente tem uma mania, às vezes, de esquecer. Não, toda hora Deus tem que falar, Deus tem que falar. Pode até falar, mas se não está vendo voz nenhuma, não está vendo luz nenhuma, fica firmado naquilo que Deus já falou. aleluia. Fica firmado naquilo que o Senhor já falou. Olha a coisa linda aqui, eu vou ler aqui a partir aqui do versículo de número 3, capítulo 1, Paulo dizendo aqui para o nosso amado Timóteo: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinasse outra doutrina. Olha aí a coisa. Não ensinar, não, por quê? Está muito bom, irmão. Um pouquinho de fermento aqui faz levedar toda a massa, querido. Meu Deus. Veja que o pastor, aqueles que foram chamados para apacentar, não é só uma pregação, querido. Não é só, fez uma pregação, a coisa foi muito, não é só isso. A coisa não se resume só isso. O Senhor falou: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Qual é a condição? Tu me ama? Apacenta minhas ovelhas. Não é comigo. Quero nem saber. Não quero nem me meter nisso. Aí Timóteo também queria viver um ministério sem problemas nenhum. Queria viver um ministério sem confronto, sem ter que confrontar ninguém, sem ter que disciplinar ninguém, né? Sem ter que disciplinar ninguém, sem ter que botar alguém no banco. Essa parte é a parte muitas das vezes a mais dolorosa, mas é que às vezes precisa de resultado. Aleluia. Se não houver, ela não tem resultado. Vê lá no finalzinho lá que Paulo falou: olha, entre esses foram Emineu e Alexandre. Não entrei em profundidade de quem são esses homens, mas ele falou assim, ó: os quais entreguei a Satanás para que aprenda. Então tem uma lição a ser aprendida. Então tem uma lição a ser aprendida. Não está dizendo que eles são condenados ao inferno. Eles vão aprender a não mais blasfemar, a não mais se meter agora nessa questão. Então, não foi assim lá em Corinto? Não foi assim lá em Corinto? Falou assim: olha, Costa, vocês não estão vendo o que esse homem está fazendo? A casa do Senhor precisa de uma disciplina. E ele foi colocado onde? Ele precisa ser o quê? Ia se entregar a Satanás.
está falando assim, vamos fazer uma oração contrária para ele. Não, Jesus falou aqui, ó, o que ligar na terra será ligado no céu. Mas também o que desligar na terra será desligado. Sabe o que é você viver sem uma cobertura dessa oração? Tem hora que nem você consegue orar. Tem hora que nem você, hoje eu vou fazer aquele jejum prolongado, é o dia que o negócio não deu bom. Mas tem uma cobertura de oração. Olha Paulo falando, a porta grande e eficaz se abriu e há muitos adversários. Mas olha a igreja orando. Olha as intercessoras, aí você pensa assim, o pregador está hoje muito bem usado por Deus, que nada, irmão, já tinha alguém de joelho lá em cima, lá clamando pela vida dele. Não era só isso não, querido. Já tinha alguém clamando lá, pastor, ganhou a alma, a igreja toda está orando para Deus salvar vidas neste lugar. A igreja está orando para Deus curar neste lugar. Aí, pastor, eu fui curado, mas fui curado só depois que eu fui no lugar tal, no lugar tal, no lugar tal. Quanto tempo toda a igreja orou pela vida da minha filha? Aí eu vou dizer, não, foi a denominação tal que curou a minha filha. Quem curou foi Deus. Aleluia! Glória a Deus! Através da tua oração. Maravilha. E ele está falando, olha o que ele vai falar aqui. Que ficasse em Éfeso para advertir alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se tenha fábula ou genealogias intermináveis. Olha só, a coisa vai a Bíblia fala o quê? Quando vos reunir, um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, faça de tudo o quê? Para edificação. Então se a coisa vai promover questões, não é edificação. Aqui. Que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Pode existir uma fé fingida? Pode. E a fé fingida ela é perigosa. Aqui está falando o quê? Guardar o quê? Guardar a fé e uma boa consciência. Uma fé fingida é perigosa, sabe por quê? É uma pessoa que está desguarnecida no campo de batalha. Ela está indo confiando mais nos outros do que na comunhão dela com Deus. E aí se torna às vezes até um alvo, é aquela pessoa que às vezes vai se copiar e toma até uma seta. É um alvo fácil, sabe por quê? É uma fé que ela não está completa. É uma fé que ela não está totalmente entregue. Eu vou porque a igreja está indo. Se eu não for, o pastor vai me cobrar. Não, você tem que ir debaixo do terror de Deus. A boa consciência. A boa consciência. Se não houver a boa consciência, irmão, vai ser só aquela coisa, como diz a Bíblia. A obra vai ser provada no fogo de cada um. Ouro, prata. Aí vai provar, isso aqui é palha, isso aqui é madeira, isso aqui pega fogo. Irmão, tinha até nome de que era membro, tinha até nome que estava dentro, mas na verdade, diante do reino de Deus, qual é a vida que eu tenho gerado? Qual é a vida que Deus tem gerado dentro de mim? E ele continua, do que desviando-se alguns, se entregaram à vã contenda. Estou lá no 6, querendo ser, olha que não era novo convertido não, querido, eles queriam ser, sabe o quê? Doutores da lei. Vocês estão vendo isso vindo do alto para baixo, querido. Tu não está vendo isso vindo do novo convertido não, porque uma coisa, você vai encontrar o Senhor falando que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Falava que há tempos atrás a gente falava que a televisão era até Baal. Falava que televisão, quando eu falei, Jesus, como eu errei nesse negócio. Mas a gente aprendeu, corrigimos o negócio, corrigimos. Mas a coisa está vindo do alto. Agora tudo que pega, qualquer coisa, isso aqui vai me arranhar. Então vamos modificar isso aqui para facilitar, para ajeitar de acordo com a nossa vontade. E aí daqui a pouco estão pensando que estão caminhando do lado de dentro, já estão do lado de fora há muito tempo. Irmão, tem uma galera, tem uma multidão por aí assim, está com nome, ainda está com nome, vai continuando. Do que desviando-se alguns se entregaram à vã
querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que estão afirmando. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa o que? Legitimamente. Está dentro da lei, agindo dentro da lei, então é útil para você, é útil para nós. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto, obstinado, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homem, para os mentirosos, para os pejúrios, para os que for contrário à sã doutrina. Está indo contra a palavra, porque nós falamos hoje. Até um anjo que desce do céu, eu vi um anjo, mas ele trouxe alguma coisa nova dentro da palavra. Ei, cuidado. O que tem aqui, você vai encontrar lá falando em João, o que tem, o que foi escrito, é suficiente para converter o mundo. O que tem aqui é suficiente para mudar qualquer vida. Para mudar qualquer vida. Então ele vai dizer, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi o que? Confiado. Lá no 13, do 12. E dou graça ao que me tem confortado, encorajado, incentivado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que antes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade, e a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Glória. Aí continua. Tu quer uma palavra que merece crédito? Queremos uma palavra que, irmão, essa palavra merece crédito. Glória. Eu tenho um irmão que qualquer coisa que chega aqui no grupo da família, já viu quando você recebe? Aí a missionária Inês recebe alguma coisa minha, falando assim, missionária Inês, isso aqui é fake. A irmã às vezes não vai nem querer saber a fonte, vai pegar e falar, se for o pastor Edson que mandou, vou confiar. Aí sai mandando isso para frente, daqui a pouco quando chega lá na frente, irmão, isso daí é mentira, isso aí não, na verdade isso aí não existiu não. Eu tenho um irmão que ele filtra as coisas assim. Às vezes joga lá no grupo, lá daqui a pouco ele vai lá no profundo procurar, daqui a pouco, isso aí é mentira, isso aí não é verdade não. Mas como veio da pessoa que merece confiança, eu às vezes não quero nem avaliar. Mas ele está falando assim, ó, agora esta é uma palavra fiel, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, Aleluia. do quais eu sou o principal. Aleluia. Tem ninguém pior do que eu aqui. Eu fui pior do que vocês. E se alcançou aqui, olha o tamanho, olha a extensão dessa graça. O debate deles era que não, a lei precisa ser aplicada na vida deles. Irmão, a lei ela não salvava ninguém. A lei apontava que a gente precisava de um salvador. A lei ela estava apontando que todo mundo precisa de um salvador. Quando chegar lá, cumpre-se em Jesus Cristo. Agora nós fizemos o que? O véu já se rasgou. O véu se rasgou e agora nós podemos. Imagina se nós tivéssemos que fazer todo aquele ritual aqui. Ia ser mais difícil agora congregar no proclamar em Maranata. Ia ser mais difícil, não ia? Aí eu dizer, não, pastor Reginaldo, não. Mas você tem o privilégio de viver a graça de Deus. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Glória. Olha como Deus foi longânimo. Eu estava falando ontem, esses homens que estão aí, que estão sendo contrário ao Evangelho, contrário à igreja, esses homens aí, eles podem se converter também, querido. Não tem ninguém que possa dizer assim, irmão, eles já estão jurados, já para o inferno. Ele pode se converter. Um Paulo se converteu e veio agora, vamos ceiar junto, querido. Imagina a oração da igreja. Qual é a oração que a igreja fazia por Saulo de Tarso, querido?
E agora, Deus, olha, ele se converteu, até os crentes ficaram impactados. A gente fala tanto do poder de Deus, tanto do poder de Deus, mas quando Deus fala, que isso, Deus fez mesmo esse negócio, esse homem está de mentira. Não, ele se converteu mesmo e agora ele pode dizer assim: ninguém me moleste porque eu trago no corpo as marcas. Aleluia! Depois que ele conheceu a graça, depois que ele conheceu o Senhor, ele agora está anunciando o quê? Que nós temos agora um Salvador. E agora ele passou agora a ser perseguido. Agora ele passou a comer, né? Aquilo que ele amassava para outros comer, agora é com ele. Mas agora ele está dizendo aqui, olha: ao Rei do século, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, glória para todos sempre. Amém. Aí depois de ele falar tudo isso, ele vai falar para Timóteo: este mandamento, esta recomendação, o que eu preciso? Este mandamento eu te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, algumas Bíblias vão dizer: milites por ela a boa milícia. Outras estão dizendo assim: combate firmado nela o bom combate. Glória a Deus. Combate firmado nelas o bom combate. Parece que você está lutando cego, parece que está dando soco no vento, que nada. Você sabe em quem você crê. Você sabe a importância de preservar aquilo que você crê. Não abra mão disso, não negocie isso, de maneira nenhuma. Não deixe isso para depois. Sempre coloca isso como prioridade. O que, pastor? A minha confiança em Deus, a minha crença em Deus, a minha crença nesse Salvador. Tudo que Ele já falou é o suficiente para você chegar até o final. Ele falou aqui, ó, João falou assim, ó, eu vi. E depois que eu vi, eu tirei uma lição de tudo isso aí. Eu aprendi tudo isso aí. Olha o que diz aí, põe aí, Davi. Por que nós temos a importância de nós termos que guardar essa fé? Porque o justo vai viver pela fé. O justo vai ter que viver pela fé. Não tem outro caminho. O caminho meu, o caminho do ministério, o caminho da igreja é um caminho de fé. Não tem outro. É um caminho de fé. Ah, eu preciso ver. Nós estávamos falando aqui, o pastor, às vezes nós queremos pedir sinal como se fosse até incrédulo. Mas quando você pede um sinal, parece que você sai mais fortalecido, você sai com mais convicção, com mais segurança. Não foi o que Paulo falou? Eu vou falar de novo. Até Deus fala de novo. Paulo falou: eu vou falar as mesmas coisas, porque elas vão ser segurança para vocês. Sabe por quê? Ali fora, daqui a pouco, toda hora vai vir um veneno, vai vir uma proposta. E se você não tiver firmado bem nessas palavras, daqui a pouco tu acha que tudo é igual. Que tudo é igual, é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Eu falo que tem pastores que realmente estão apacentando. Vai ler lá em Zacarias, lá o Senhor falando lá, o Senhor revoltado com tantos pastores aí, que eles querem o que? A lã da ovelha, eles querem, sabe o que? O lucro. Aí o Senhor falou: eu vou quebrar a minha vara chamada suavidade, eu vou tratar, mas eu também vou levantar pastores que realmente apacentem elas. Aleluia. Eu louvo a Deus por isso, sabe por quê? Tem pastores que realmente estão preocupados com a vida espiritual da sua ovelha, com o seu rebanho, qual é o seu destino, qual é o seu final. Porque, irmão, pode haver uma corrida aqui em vão, pastor, pode. Até Paulo falou lá para os Gálatas: eu receio que tenha feito tudo isso e parece que foi em vão. Glória a Deus. Quem está fazendo sabe que não está fazendo em vão. Eu não estou perdendo meu tempo. Quem está perdendo o tempo é quem não está dando ouvido. Quem está perdendo o tempo é quem simplesmente está falando assim: é mais um culto. Isso me dá medo, irmão. Porque está falando aqui, ó, rejeitando alguns. Eles se fizeram naufrágio na fé. Pode acontecer isso? Pode. Naufragaram na fé. A fé, se ela não for correspondida, a fé, se ela não for alimentada, ou essa fé ela apaga, ela se esfria,
Ou essa fé ela pode ser alimentada e daqui a pouco, poxa, parece que você cresceu mais na fé. Você hoje parece uma pessoa mais madura. Não é qualquer coisa que te aborrece, não é qualquer coisa que já te tira da graça. Hoje parece que você parece uma pessoa mais espiritual. Então houve o quê? O crescimento. Houve o crescimento. E aí às vezes até o Senhor vai falar assim: eu te formei na fornalha da aflição. E às vezes tem hora que somos forjados, às vezes nessas fornalhas. Mas eu não quero passar, mas essas fornalhas às vezes tu sai mais até maduro. Sai até maduro, quando vê, falou assim: mano, fulano agora tá dando até conselho agora, porque parece que ele conseguiu passar de uma fase para outra, irmão. Agora tá melhor, pode daqui a pouco, a irmã Magda aí também já na mesa de oração aí, na consagração, né, irmã Magda? Daqui a pouco tá a irmã Magda também na mesa de consagração. Irmão, Deus pode fazer o que Ele quiser. Nós, cabeça da obra, não é nem o pastor, não somos nós somos só a parte do corpo. O cabeça é Ele. É Ele que vai fazer isso. Sabe o que acontece, irmão? Como que essas mulheres muitas das vezes vêm aqui com a mesa de oração, só Deus sabe os problemas dela, mas quando sai daqui, vou te dizer, parece que da fraqueza tiraram força, da fraqueza tiraram, daqui a pouco parece que saiu mais forte, saiu mais forte. Não é que você queria a luta, mas Deus sabe qual era o remédio que você precisava. Deus sabe qual era o remédio que eu precisava. Aí põe aí, Davi, Hebreus capítulo 10, versículo de número 22. Mantendo duas coisas que eu e você precisamos, filho: fé e boa consciência. Fé e boa consciência. O que diz ali? Aproximemo-nos com um coração, olha o coração, sincero, em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado de quê? Da má consciência e o corpo lavado com água pura. Então nós estamos vendo o que aí? Cheguemos com o que? Com um verdadeiro coração. Né? Um verdadeiro coração. Porque quem vai bem para. Eu não vim aqui só para ver a cara dos irmãos. É muito bom a gente se edificar um com o outro, mas eu preciso ter o meu momento com Deus no culto. Se eu não tiver o meu momento com Deus, irmão, o culto para mim não foi completo. Às vezes até a gente brinca lá em casa, eu e minha esposa fala: meu culto já começou. Daqui a pouco estavam cantando, aqui você não vê não. Mas em casa, no meu secreto, eu me solto, eu canto, eu sou adorador. Adorador, eu não sou não, mas adorador sou. Glória. Aí daqui a pouco ela fala assim, às vezes ela vem falar alguma coisa, ela falou: teu culto já começou? Já começou o meu culto já. Meu culto começa antes das 7. Porque daqui a pouco você já vem com a atmosfera. Meu irmão, você não sabe o que você vai encontrar no caminho. É verdade. Quando o Senhor falou: passemos para outra margem, o que aconteceu, irmão? Vamos embora, o que tem lá do outro lado lá? Daqui a pouco foi uma tempestade que eles passaram, uma agitação, mas olha a libertação daquele. Meu Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Passei no outro dia, daqui a pouco eu falei assim, me deu vontade de passar por onde não passo. Falei: passa por aqui. Daqui a pouco eu encontrei uma troca, falei: é essa aqui mesmo. Aí daqui a pouco eu falei: é aqui mesmo que eu tinha que parar mesmo. Era esse que precisava ouvir. Aí daqui a pouco baixaram o negócio, ficaram com um semblante triste, porque eu falei: a minha missão eu quero cumprir. Eu não quero tardar. Duas coisas que eu e você precisamos se preocupar: é nem se apressar de ir na frente de Deus, tá? Quando é Deus ir na frente, mas também não ser negligente de não fazer o que Deus já mandou fazer. Glória! Deus já mandou fazer. E uma coisa que às vezes a pessoa quer sempre colocar, como o nosso irmão falou aqui, às vezes colocar na conta de Deus: eu estou esperando fulano, Deus, eu estou esperando ciclano, a hora que marcar um culto lá eu vou, a hora que fizer isso eu vou. E às vezes o Senhor está te dando a você. A você. É você. É você. Deus sabe o que Ele vai fazer. É você. Porque isso vai ser, sabe o que? Vida para você, querido. Isso vai gerar vida para você. Isso vai gerar vida espiritual para você também. Porque se toda vez eu ficar esperando alguém fazer para depois eu fazer, irmão, eu vou ficar sempre a mesma coisa. Deus já está mandando aqui: vai você e faz. Vai você e faz. Vai você e faz. E Ele está falando: cheguemos com um verdadeiro coração. Bota o 23 também, Davi, por favor.
Guardemos firme, olha o que deve guardar. Então é tirar o que é lixo, querido, da nossa vida. Guardemos firme o que? A confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Olha aí, aí você vai lutar um bom combate, firmado aonde? Nessas palavras, é nessas profecias, é nessas mensagens. Ser humano, quanto ser humano, o ser humano vem e passa, querido. Quando Jesus olhou, percebeu que os seus discípulos estavam fazendo o quê? Entre eles estava tendo um debatezinho lá, assim no secreto, de que quem é o maior? Quem de nós deve ser o maior para ele? Imagina a pergunta deles, um para o outro, mas quem Jesus deve pensar que é o maior entre a gente aqui? Jesus falou, não precisou nem ninguém falar, Jesus só olhou e percebeu que dentro da consciência dele já estava pesando. Aí falou assim, olha, está aqui o resultado. Pegou uma criança e falou assim, aquele que se fizer como essa criança, esse aqui é o maior no reino do céu. Aquele que se fizer como essa criança, esse aqui é o maior no reino do céu. É desse jeito que eu quero. Então eu e você temos essa responsabilidade de guardar o quê? Esse coração, essa fé e uma boa consciência. Pois mais a gente fala sobre consciência, não vai dar mesmo? E vai dizer aqui, ó, a finalidade, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé, por que eu preciso dela, pastor? Porque sem ela não tem como. Sem ela não tem como. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Glória! Porque é necessário, o que nós falamos aqui, aquele que chegue com verdadeiro coração, interesse, certeza, tendo o coração purificado. Mas lá no 11, vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar-me, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que tem o que recompensa. É galardoador daquele que os busca. Você vai encontrar em Abacuque também dizendo a mesma coisa, 2:4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, tá? Tudo que é torto é notório, mas o meu justo viverá da fé. Mas o meu justo, não adianta eu fazer uma lista de tudo aquilo que está torto lá fora. Quero saber como eu estou andando, como está vivendo o meu justo, como está vivendo o meu justo. Ainda continua, Romanos capítulo 1, versículo 16. Bom, e lá, Davi, bota lá para a gente poder, se você quiser ler, pode ler ali. Romanos capítulo 1, versículo 16 ou 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí vem, porque a justiça de Deus se revela aqui, ó. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Olha, pegaram lá no Antigo, já chegou no Novo Testamento e chegou até a gente aqui, continua andando por fé. Continua andando, pastor, não estou vendo nada, continua fazendo a tua oração. Pastor, não estou conseguindo, continua fazendo o teu propósito. Pastor, não estou, continua fazendo as coisas do céu. Aquele que ressuscitou com Cristo, ele vai fazer o que? Ele vai buscar as coisas do alto, aonde Cristo está sentado. E não é ele que está falando assim, clama a mim, é ele que nós vamos clamar. Ainda tem a passagem ainda de Romanos, acho que é 10, que o Senhor vem falando o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero alimentar essa fé, então eu passo a ouvir mais a palavra do Senhor. Eu quero alimentar a minha fé, eu passo a meditar mais na palavra de Deus. Eu tenho mais tempo com Deus, porque se eu der só para Deus, que, pastor, isso aqui é o que está sobrando, é isso que eu tenho para dar a Deus. Ele sabe, a boa consciência, ele sabe se o que eu estou dando realmente é verdadeiro, ou se realmente é alguma coisa para tampar, tipo um remendo. É mais um remendo na situação. E lá em Gálatas 3:11, aliás.
Gálatas 3:11, a questão da lei, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Aí está vendo? Porque o justo viverá pela fé. Ó, isso é doutrina, querido. Isso aqui é doutrina. É coisa que eu e você precisamos fazer o que? Guarda isso, querido. Guarda isso. O Paulo está dando um bom conselho aqui para Timóteo. Olha, combate firmado nelas o bom combate. Qual é a forma, pastor? De que forma que eu vou lutar no meio disso aí? Tu não vai lutar com a armadura de Saul, não vai. Davi tentou lutar, nem dele deu jeito. Ele foi com as armaduras de Deus. Então Deus tem armadura para mim e para você. Eu não acredito num Deus que coloca a gente no campo de batalha e diz assim, agora dá o seu jeito aí. Tem um Deus que guerreia. Aleluia! Tem um Deus que guerreia pela igreja, querido. Eu não acredito num Deus que abandona a gente no campo de batalha. Se a Bíblia diz para mim e para você, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá Deus? Aleluia! Por que nós somos maus? Porque nós somos inconstantes. Somos inconstantes. Então, a necessidade de o quê? De fé. O culto pode ser o culto que for, mas eu tenho fé que aquele culto pode acontecer algo sobrenatural. Eu não preciso de um culto denominado um culto de cura e libertação. Eu não preciso. A minha filha Estel, eu tenho que falar mais uma vez isso aqui, foi batizada no culto de doutrina. No culto de doutrina. Mas quem é que vem para o culto de doutrina e fala, eu acho que hoje eu vou buscar o batismo do Espírito Santo lá naquele culto de doutrina. Eu vou buscar o dom espiritual, porque eu estou em... A maior parte das pessoas que foram usadas aí por mistério de cura foram aquelas que ficaram inconformadas de ver pessoas doentes. Não foi para abrir ambulatório para ganhar dinheiro pela fé, não. Foi pessoas que olhavam alguém doente e ficavam inconformadas com isso, falavam, ia lá e orava. Até que Deus falou, eu estou vendo a sinceridade, essa boa consciência, eu vou conceder isso para você, para que o meu nome seja glorificado. Deus pode fazer tudo isso aqui. Então o propósito da lei não é salvar. O propósito da lei não era salvar, a lei não salvava, mas mostrar a nossa necessidade de quê? De uma salvação. A necessidade, tanto que quando nós ouvimos aqui, até o irmão falou o quê? João Batista, ele veio o quê? A voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Veio ele preparando o caminho, e quando Jesus chegou, falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Glória! Não tinha ninguém que podia dizer, eu tiro o pecado, não tinha ninguém, até o sumo sacerdote tinha que repetir o sacrifício por ele, mas agora não, o sacrifício foi único, o sacrifício só precisou um sacrifício, porque o Cordeiro era sem mácula, o Cordeiro era sem defeito, o Cordeiro era sem mancha, o Cordeiro era perfeito. Então essa consciência de que, irmão, para de trazer ainda culpa de coisas que Deus já perdoou às vezes na tua vida. Culpa às vezes que Deus já perdoou. Nós saímos daqui na terça-feira e fomos socorrer um lar que estava pedindo socorro para orar. E a pessoa estava falando, não sei, fiquei em depressão. E precisava de uma palavra. Porque, irmão, nós não estamos no mundo espiritual. Tem uma guerra espiritual. Tem um reino de Deus e tem um reino das trevas. Não tem como ignorar isso. Nós sabemos que tem. Existe uma batalha. Mas a palavra vai dizer para mim e para você da seguinte forma: o homem natural, ele não entende nada disso. Mas o espiritual, ele discerne tudo. O espiritual, ele vai discernir tudo. Nós, eu e você, a igreja do Senhor, se nós ficarmos em sintonia com Deus, em momento nenhum o nosso aniversário vai surpreender a gente. Se até Deus tem prazer em fazer, sabe o quê? Vou comunicar para você o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer. Foi assim que o Senhor falou para Abraão? Eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer lá em Sodoma?
Por que Deus tinha que dar satisfação para Abraão, meu irmão? Deus precisava dar satisfação para Abraão? Eu vou destruir Sodoma e Gomorra, eu não vou nem falar nada para Abraão. Não, eu vou esconder dele, eu vou esconder não, eu vou comunicar com ele. Sabe por quê? Ele foi chamado amigo de Deus. Ninguém chama de amigo alguém que não dá prova de amizade. Glória! Ninguém chama de amigo se não deu pelo menos uma vez uma prova de amizade. Se deu prova de amizade. Então, aí vemos aqui, ó, vamos aqui comigo aqui, ó, nosso amado irmão Paulo, me ajude aqui, capítulo de número 24, de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, me perdoa, versículo 1, a preocupação, e pondo Paulo os olhos no conselho disse, Paulo falando em sua defesa, varões irmãos, até o dia de hoje eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Uma consciência sem culpa. Sabe por quê? O maior juiz da pessoa é a sua própria consciência. Eu sei quando a minha consciência ela vai tanto me defender, como também ela vai me acusar também a hora que eu for ingrato com alguém. Agora, a hora que eu paguei o mal da forma com alguém que me fez o bem, quando eu fui ingrato, a minha consciência, é isso, quando você vai deitar, até a palavra de Deus vai dizer, até a criança, as suas ações, ela vai identificar se elas são boas ou são más. Olha aí, a consciência até uma criança, porque tem criança que ela pode ter às vezes uma certa idade, às vezes com uma outra, e às vezes tem criança que é totalmente pura, e tem outra que ela já é trabalhada às vezes num sistema de malícia. Não é que a criança é culpada disso, mas a palavra vai falar para mim e para você, né? Que até a criança ela vai se dar a conhecer pelas suas ações, se são boas ou se são más. Se são boas ou são más. E ela começa a fazer o quê? A partir de cedo ela começa a ter uma disciplina até na sua consciência. Fala, não posso fazer isso, minha mãe não pode. Porque você soube disciplinar, você soube corrigir. Mas nem todos são assim. Mas Paulo está falando assim, eu tenho andado diante de Deus. Sabe o que é isso? Não é diante de pessoas, eu tenho andado diante de Deus com uma boa consciência. Paulo falando o quê? Em sua defesa. Agora continua mais um pouquinho aqui. Aleluia. Lá no capítulo 24. Já vou caminhar para o final. Paulo continua falando agora perante o tribunal e fala assim, lá no versículo de número 15. Põe aí, Davi, por favor. Isso aqui não foi nada novo meu. Não, isso aqui está aqui na Bíblia. Tendo esperança em Deus, ele está falando agora, porque agora eu estou pregando que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele morreu pelos nossos pecados e que nós somos justificados por causa da sua ressurreição. Ele agora está pregando e agora ele está sofrendo perseguição por causa dessa salvação que ele está pregando. E ele agora está falando em defesa, tendo esperança em Deus, como também estes têm, de que haverá ressurreição tanto de justo como de injusto. Continua, Davi, por favor. Por isso também eu me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Uma consciência sem ofensa, né? Eu estou fazendo, mas eu sei como é que está a minha consciência. Ah, mas aí não, você vai encontrar algumas passagens que vai dizer até pessoas que falam mal de vós, mas quando vê a sua ação, falam, não, isso aí não. Já viu quando uma pessoa te defende? Você não precisou falar nada, alguém entra na briga para você e fala, não, aquilo ali não. Aleluia. Aquilo ali eu conheço. Glória a Deus. Aquele ali posso botar a mão no fogo. Aquele ali posso botar a mão no fogo. Olha aqui, ele fala aqui, uma consciência, que está na Bíblia aí, pentecostal, na sua também. Uma consciência culpável, citada nas Escrituras como uma das nossas armas mais essencial para uma vida e ministério espiritual bem sucedido. Porque se eu não estiver aqui, querido,
não procurar me esforçar para ter uma consciência tranquila diante de Deus, como é que eu vou olhar todo mundo e falar assim, todo mundo para mim são especial. Todo mundo para o pastor é especial. Não tem aquele que não, aquele lá não, aquele lá está fora. Todo mundo foi pago o mesmo preço dos dois. Não tem o rico, não tem o pobre, não tem o intelectual, não tem aquele que não tem nenhum estudo. Todo mundo foi o mesmo preço, não foi diferente. Aí aqui diz assim, uma consciência inclui a liberdade interna do espírito que se manifesta quando sabemos que Deus não está ofendido por nossos pensamentos e por nossas ações. É onde diz o quê? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, olha aí, essa fonte que está em mim, está em você, ele pode se fortalecer, ele pode crescer, pode ampliar, pode aprofundar, né? Pode lançar, como diz a palavra, lançar raízes para baixo e fruto para cima, mas também eu posso também apagar o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está triste, entristeceu o Espírito Santo de Deus. E ele está falando agora aqui, quando uma boa consciência se corrompe, aí olha o que compromete. Como uma boa consciência, mas era uma boa consciência, irmão, se tornou uma consciência má, se corrompeu. Esses homens também eram bons um dia, mas agora ficaram ruins. Foi Deus que fez isso? Não, eles procuraram esse caminho. Deus está dando aviso toda hora aqui nesse lugar. Deus está dando aviso toda hora para a nossa vida. Aleluia. E aquele pastor, mas aquele está tão bem espiritualmente, cuide para que não caia. Edson, cuide para que não caia. Cada um de nós cuide para que não caia. Não existe nenhum super-herói aqui. Todos nós devemos fazer em tudo. Ele falou, em tudo foi tentado, mas ele não cedeu. Então é ele que está te fortalecendo. É ele que vai me fortalecer. Aí quando a boa consciência se corrompe, aí olha o que compromete: fé, vida de oração, comunhão com Deus e vida de boas obras são gravemente prejudicados. Aí é onde você fala assim, não gera mais fruto. Aí Deus ainda fala assim, vamos deixar ainda este ano para ver se vamos tentar dar um reforço escolar nessa vida, para ver se ela ainda produz. Senão vai fazer o quê? Daqui a pouco é arrancada. Daqui a pouco é arrancada. Então é tudo prejudicado. Uma vida de oração toda desgovernada, uma vida de boas obras também comprometida. Nunca posso, não dá para ir, outro dia, deixa para depois, e vai anulando simples coisas que são o quê? Prioridade. Se eu quero combater firmado nela no bom combate, a ferramenta está aqui, não tem outra, a ferramenta é essa. O Espírito já foi dado, o Espírito Santo já foi dado. Bota aqui, Davi, por favor, Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 12, para me encerrar. Eu já vou. Sentença, alguma Bíblia fala peso, né? Sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel. Olha aí quem ele é. O Senhor que estendeu fundou e formou o Espírito, aonde? No ser humano, dentro dele. Então é ele. Esse é o nosso Deus. O céu é dele, a terra é dele, e esse fôlego só está emprestado na gente. A hora que ele quiser, porque nós ouvimos lá, até jovem também, se Deus quiser, Deus recolhe também. Não tem idade para Deus recolher. Não tem idade. Agora o triste é falar assim, poxa, deixei tanta coisa para depois. Então o importante é agora. Então Paulo deixou a recomendação para Timóteo, essa mesma recomendação fica para nós. Daqui a pouco o nosso pastor, vou falar logo aqui, pastor daqui a pouco está viajando, aí a minha boa consciência vai falar assim, eu vou continuar fiel aos poucos, pastor. Aleluia. Paulo falou assim, eu sei que vocês não obedeceram só na minha presença, mas até na minha ausência. Aleluia.
Porque tem gente que tira férias também contigo se bobear. Eu vou aproveitar e tirar a minha também, né? Mas vai ser lindo, pastor, onde quer que ele esteja, sabia assim, ó, irmão, a igreja continua fazendo a obra. Glória! Ela aprendeu a lição, ela aprendeu o recado, ela aprendeu a orientação, sabe por quê? Está firmado na palavra que o Senhor deixou. Está firmado na palavra. Se Deus falou ao anjo, o anjo falou à igreja, agora vai